Muito boa noite a todos. Estamos começando o nosso programa painel de hoje aqui na TV Erechim. Esse programa tem um oferecimento da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Bom, hoje estamos recebendo aqui a figura ilustre do Dr. Jorge Lisboa Goelzer, conhecido por demais de todos nós há muitos anos, um advogado de renome, dá para se dizer nacional aí, e sem dúvida nenhuma é uma alegria eu poder aqui receber uma figura assim, e a gente vai conversar sobre os mais diferentes temas, mas antes de mais nada, muito obrigado por atender ao convite nosso. Olha, se tem alguém para agradecer, sou eu hoje, pelo prazer de voltar ao nosso Canal 26 e ter a alegria de ser entrevistado por ti. Aliás, o patrono da Feira do Livro de 2019. É bom que se registre. E com grande mérito. Não quero fazer média, não altera nada a tua vida, aquilo que eu estou colocando, mas em realidade é um reconhecimento. Eu costumo dizer que reconhecer faz bem à saúde. Então, o prazer é enorme em poder ter esses minutos aqui de conversa com a senhora, com o senhor, que estarão nos honrando com a sintonia. Muito obrigado, Dr. Jorge. Tenho dito que recebi com surpresa, mas fico honrado. E realmente, quando me deram a justificativa, que não foi pelos livros que eu não escrevi, eu só participei de dois, mas que teria sido pela minha trajetória dentro da vida jornalística, e olhando para trás eu realmente cheguei à conclusão... Que é longa, diga-se de passagem, e meritória, porque, é verdade, tu és um jornalista reconhecido, não só na região do Alto Uruguai, como no estado por inteiro, pelo relacionamento e, sobretudo, eu diria, pela credibilidade das tuas colunas. Mais uma vez, muito obrigado. Já que estamos com amenidades, como é que está a dona Edir? Olha, ela está bem, enfrentando as dificuldades. Não que estivesse mal, estou perguntando. Sim, enfrentando as dificuldades, e buscando superá-las, dificuldades de saúde, que são conhecidas, e buscando superá-las, e sempre lá no Lar da Criança, que é o segundo lar dela. Vai completar 35 anos de voluntária no Lar da Criança, dirigindo essa importante instituição. E ela se empolga nesses contatos que ela tem com as crianças e adolescentes, e por isso a gente pode dizer que os problemas de saúde são superados pela alegria dos contatos permanentes que ela tem com a comunidade e especialmente com os abrigados, com os acolhidos, melhor dizendo, expressão que eu gosto mais, acolhidos pelo Lar da Criança. Doutor Jorge, o que eu tenho levado a frequentar com quase uma regularidade impressionante, de uns tempos para cá, as colunas do leitor, eu digo que são de diferentes veículos de comunicação da capital, e muito seguidamente abre ali de Caçapava do Sul, é de Cachoeira do Sul, é de Caxias do Sul, estou dando três aqui, é de Erechim, Jorge Lisboa Goelzer de Erechim. Passa 2, 3 dias de jornal, tu pega no outro, do Jorge Lisboa Goelzer, e abordando aspectos sempre importantes, relevantes do cotidiano do nosso país. O que o levou a usar essa possibilidade que os jornais abrem para os leitores? Pois bem, eu quero te dizer o seguinte hoje. Os temas são os mais variados e que nos desafiam a todos nós a cada instante. E aí pensei, já há algum tempo, já faz alguns anos, semanalmente procuro, especialmente no Correio do Povo, um artiguinho, um textinho modesto, abordando singelamente determinado tema. Eu senti que essa abordagem permite duas coisas, são dois viés. Primeiro, é que eu possa expor o entendimento, se agrada ou não agrada é outro departamento,
possa expor o entendimento que tenho a respeito de determinado tema. E o segundo é a receptividade que a gente colhe das pessoas que gostam, e também é óbvio que deve haver quem não goste. Tu que escreves há muito tempo sabe disso, né? Que faz parte daquele que escreve ter uma acolhida com relação ao tema abordado, como o tema inteiro, uma crítica, e isso faz parte. E eu sou daqueles que entendem hoje que quem se opõe à posição que qualquer um de nós adota, ele nos ajuda, ele não nos compromete, ao contrário, nos ajuda e até diria mais, acaba estimulando, porque a gente dá uma paradinha e revê. Será que essa abordagem foi a melhor diante da realidade que estamos vivendo? Então eu tenho procurado semanalmente produzir um textinho com essa visão de atender o anseio de poder abordar e o segundo, de sentir a receptividade da comunidade. Então recebo e-mails muito seguidamente e aí, dependendo do tema, vários fazendo colocações acerca daquilo que foi abordado. E como acontece contigo também, nas colocações jornalísticas. Então é muito importante, eu gosto e vou continuar aproveitando esse espaço, até o momento que me permitirem, claro. Não, eu acho que ele está aberto sempre, né? Enquanto... Sim, mas o jornal faz o seu processo seletivo, né? Que aquilo possa interessar, aquilo pelo quantitativo Mas chama de mensagens. Atenção, porque eu já trabalhei num veículo de comunicação grande e eu faço ideia assim do volume de pequenos artigos, textos que eles recebem. Né? E ali é feita uma seleção. São né? gigantescos. Então, e como o senhor está seguidamente, né? É porque, obviamente, entre aspas, caiu nas graças do jornal, do veículo. Me sinto até privilegiado nesse sentido. Conta muito a questão de ser ponderado, ser educado, ter uma linguagem acessível. Né? Não ofensiva. Né? É uma série de coisas aí, né? E isso tudo, e o sujeito podendo dizer aquilo que realmente está querendo dizer. Né? Colocasse com muita propriedade. O jornal recebe uma quantidade imensa de textos. Imaginemos, no país inteiro, não só no Rio Grande do Sul, recebe uma quantidade imensa de textos. E aí, quando eu digo acolhido ou não, é porque o jornal se reserva, obviamente, o direito de saber, bom, esse tema interessa ou esse tema não interessa, quer seja por ser eventualmente inoportuno, como pode ser precário na abordagem que faz. Então, esse processo seletivo também nos estimula a continuar escrevendo. E escrever faz bem, né? Com certeza. Evidentemente, só para encerrar essa parte, eu creio que eles levam muito em consideração, digamos, não vai colocar um tema lá sobre a era dos romanos, dos dinossauros, enfim. Sim. Isso obriga aquele que pleiteia ver o seu texto publicado, que seja um tema bastante atual, assim, que esteja no passo certo com o que está acontecendo. Que ele esteja vivendo a realidade. Sim. Porque se estiver divorciado da realidade, não interessa ao jornal, porque o jornal está procurando sempre, pelo menos se presume, e mais do que se presume, se tem certeza, ir ao encontro e não ir ao encontro das aspirações daqueles que leem, como nós aqui com relação ao telespectador. Ok. Encerrado esse parágrafo aí, vamos abrir um novo. Eu gostaria que o senhor desse, o senhor já foi candidato a prefeito, numa determinada época, né? Teve ao menos uma chapa, né? Isso não, eu fui candidato há muito tempo a vice-prefeito. A vice-prefeito. A turma a chapa era JJ Juvenil Soares, né? Juvenil Soares, que morava em Porto Alegre. Foi, aliás, me permita que eu diga, né, foi uma aventura naquela época, né, porque grandes amigos, eu não tinha nenhuma ambição, como continuo não tendo, com relação ao campo político partidário. E, na ocasião, Juvenil Soares, que fora fiscal do ICMS em Erechim, tinha sido promovido e removido Porto Alegre.
quer dizer, não estava, inclusive, em Erechim. Era capaz, sem nenhuma dúvida, com grande possibilidade, se eleito fosse, de realizar uma bela administração, pelo conhecimento que tinha, notadamente na área pública, mas não morava mais em Erechim. Então, eu diria assim, que historicamente foi o primeiro candidato a prefeito, que não de Erechim e não morando em Erechim, concorreu à prefeitura de Erechim. E na época, grandes amigos, Rubens Hofmeister, de saudosa memória, isso é bem rapidinho, viu, Odi? Já que tu enfocasse. O nosso programa é esse. É assim, bom. Quanto mais descontraído, quanto mais histórias, melhor. Então, Rubens Hofmeister era o presidente da Federação Gaúcha de Futebol. E tinha um restaurante aí chamado Tirolesa, ali quase em frente ao Banrisul, na Rua Itália. E havia uma reunião naquela noite de lançamento da candidatura por parte dos times daqui do Ipiranga e do Atlântico, que lá se encontravam, lançamento dele como candidato. Ele já era presidente, mas candidato à reeleição. E aí eu lembro do saudoso Ilgo Poi, do Arpini, né? E outros tantos ali, o Galeno de Almeida, o pai dele, essas pessoas e várias outras se encontravam lá nessa reunião. E aí, deixa estar que eles já tinham conversado antes, eu não sabia, conversado antes que precisava ter pelo menos alguém que eles entendiam que tinha alguma condição de fortalecer a candidatura do Juvenil Soares. Estavam com o Juvenil. Né? Aí, de repente, eu estou num outro local e foram me convidar para uma reunião, assim, de inopino. Jorge, nós precisamos de ti para uma reunião aí que nós achamos que é muito importante e gostaríamos que tu nos acompanhasse. Foram me buscar. E aí eu fui para a reunião sem saber o que era. Honestamente, não sabia o que era. E aí, chegando lá, me disseram assim, estava o Juvenil sentado e aí estava o pessoal do partido dele, sentados ali na reunião, quando eu cheguei, e me disseram, Jorge, nós queremos te fazer um apelo. Nunca esqueço disso. Alguns, já com bastante idade, graças a Deus, estão vivos e devem lembrar desse dado que eu estou a fornecer aqui pela primeira vez, diga-se de passagem. Chegaram e me disseram, olha, o Juvenil aqui é candidato. Eu digo, sim, eu conheço o Juvenil e tal. Diz, mas se precisamos de ti. Eu digo, achei que era para contribuir, para apresentar o programa na rádio, quem sabe, naquele tempo, na televisão, a respeito da candidatura. Aí eu digo, mas em que sentido? O que eu posso colaborar? Tu tens que ser candidato a vice. Eu olhei e me deu uma tremedeira. E eu dei, naquela ocasião, a seguinte resposta. Lembro assim, olha, fidedigna a resposta que eu dei e que reproduzo aqui. Digo, não pensem nisso. Não, é muito difícil. Repara bem, nós temos um candidato, não vamos discutir competência, mas que não mora aqui. E nós temos candidatos que são de Erechim que vão concorrer. Né? Aí dizendo, aí tal, foi. Estava o Tobias Pereira Sobrinho junto, o Nelson Berto estava junto, lembrando, lá nessa reunião. Diz, não, mas para aí, tá, só ofertar o nome, né, para fortalecer, para ter o vice, precisava ter o Sidney Guerra, né, para fortalecer e tal. Terminamos tarde da noite, fui para casa e dei um susto na mulher. Mãe, grandes amigos me convidaram, insistiram, relutei, inclusive explicando as dificuldades. Imaginem, o candidato não era de Erechim, nem morava em Erechim. Era trazido para concorrer aqui. E aí fomos para a eleição naquela ocasião. E aí eu lembro que nós não tínhamos organização nenhuma, a chapa não tinha. Então o que você fazia? Nós chegávamos numa esquina e eu parava ali, batia a palma, dizia, olha, vamos nos reunir aqui, vamos conversar, e a gente fazia o discurso ali e tal. Imagina a dificuldade, né, naquela eleição. E aí se elegeu o professor Zambonato. Isso foi então em 1972. 72. Né? Se elegeu o professor saudoso professor Zambonato, que tinha sido meu professor no Colégio Medianeira, que foi quem venceu a eleição, com o Irani Farina. O vice do Zambonato, eu acho que era o Torme. O Torme, Mário Torme.
Mário Torme não, seu Olímpio Torme. Isso. Olímpio Torme. Isso. E assim, então isso aconteceu. Isso aconteceu na vida. Eu achei que tivesse sido até mais para trás ainda, mas não ali. O doutor Juvenil vive ainda, não? Pois olha, eu não tenho certeza, não posso fazer afirmativa. Sim. Né? Nunca mais, ele se deslocou, ele foi embora. Inclusive durante a campanha, ele ficou muito sentido, porque ele não fez a avaliação que o fiscal, veja bem, há determinadas funções que exigem de certas providências aqui, ali, acolá, e que para a política são ruins. É o caso do fiscal. E ele era fiscal, imagine. Então tinha dificuldade. Eu lembro que em certos locais havia sublegenda, a gente não podia ir. O João Bruck, era João, né? Lá de Três Arroios, foi vereador, né? E lá então tinha compromisso com a outra legenda do próprio partido, enfim, era uma dificuldade. Não sei, viu? Mas era um sujeito sério, competente, seguramente teria realizado uma bela administração. Depois desse episódio, vamos colocar assim, sim, porque a dona Edir deu mais uma demonstração de por que ela é uma fortaleza ainda, porque se acordada no meio da noite dizendo que... Para receber essa notícia? Para receber essa notícia. Essa notícia. De quem nunca tinha imaginado. Depois o senhor foi picado pela mosca, assim, o senhor chegou a concorrer novamente a algum cargo ou não? Mais tarde, em 92, eu me elegi vereador. Sim. Exerci o mandato de vereador, que também na época era discussão de como é que se fazia. A política tem nuances que a senhora e o senhor, certamente aqueles que não têm vivência na área político-partidária, têm dificuldades para assimilar. Então, às vezes surge a candidatura que não é aquela candidatura naquele momento que aquele que é candidato gostaria de ser, mas termina sendo. E alguém vai dizer assim, mas há essa imposição? É óbvio que não há essa imposição, mas há uma circunstância que leva a uma análise, dizer, bom, vou colaborar ou não vou colaborar, e, tanto que até hoje eu procuro estimular as pessoas. Eu acho que a política é importante, a política é séria. Aí que está o grande dilema que nós enfrentamos nesse país, e que as pessoas denominam a velha política. Não, a política séria, aquela política em que a pessoa se preocupe em servir e não em se servir. Ela precisa ser sempre estimulada. Nós precisamos que os nossos jovens compreendam, se filiem a partidos e concorram. Embora eu seja favorável à candidatura avulsa, sabem? Porque os partidos se confundiram, e, sobretudo no atual momento. Mas, vejam, é preciso que a gente tenha essa visão de servir e não de se servir. Agora, se o sujeito entra na política e vai dizer, olha, eu vou me arrumar, então esse vai realizar a política que desculpe o termo forte, a política suja, imunda, nojenta. Essa a população tem que rejeitar. Agora, estimular o exercício da política, repito, da política séria que gera credibilidade. Enquanto vereador, o senhor ficou um mandato só? Fiquei um mandato só. Depois não? Sim, fiquei um mandato só. Não fiz mais. E na época eu acumulava, porque a atividade profissional a gente tem que procurar compatibilizar. Né? Porque, vejam bem, com relação à vereança, eu sempre sustentei e continuo tendo essa opinião, vereador é um munus público, vereador não é emprego público. Então o vereador pode ser exercitando a atividade dele profissional e também a de vereador. Ele pode perfeitamente compatibilizar. Não, um dia desse, eu conversando, um vereador foi prestar depoimento e aí, numa audiência, não era réu, e um juiz lhe perguntou a profissão, vereador, no determinado município, até não foi aqui, profissão vereador. Terminou a audiência, eu fui me despedir, disse para ele, deixa eu te dizer, isso não é profissão, isso é um cargo transitório. A tua profissão, aí eu dei, a tua profissão é tal.
Quer dizer, vereador pode ser exercitado junto com a profissão que o sujeito está habilitado para exercê-la. De modo que lá atrás, vereador exercia o mandato sem remuneração. Não sei se te lembras disso. Né? Me lembro, né? Depois foi criada a situação de remunerar o vereador. E por que surgiu essa de remunerar o vereador? Os senhores já pensaram nisso? Sabe o que aconteceu? Deputados, senadores precisavam ter cabos eleitorais em cada município e aí começaram a pensar. Nasceu assim, podem ter certeza absoluta. E começaram a pensar, mas a gente podia remunerar esse pessoal que exerce lá. É importante a função do vereador? Claro que é importante, eu não estou achando que não seja importante. Agora, em não sendo profissão e ele podendo exercer também a sua atividade profissional, eu vejo até perfeitamente ser reembolsados de despesas que realize. Por exemplo, eu quando fui vereador e viajei, porque há necessidade, sem diária, não recebi. Estão aí os anais da Câmara. Não recebi, aos 4 anos, nenhuma diária sequer. Nenhum valor para a viagem sequer. Não critico aqueles que recebem, só apenas mostrando que dá para exercer. Alguém dirá assim, não, mas tu tinha as condições. Bom, não esqueça um detalhe. Eu fui em Graxate. Eu morei na beira do asfalto. Eu catei osso, vidro, nas lixeiras para vender em quilo. De modo, então, que não me largue essa pecha de que porque eu teria recursos, então poderia fazer e o outro não teria. Não, cada um analisa e vê o que é melhor. Muito bem, nós estamos hoje, então, conversando aqui com o Dr. Jorge Lisboa Geuser. Sempre é um prazer muito grande em recebê-lo aqui, com o seu estofo moral aí, com a sua vivência toda que teve dentro da cidade de Erechim, enfim. E nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já voltamos. Como você cuida de quem cuida da sua empresa? Enquanto você cuida do futuro da sua empresa, a Unimed zela pela saúde dos seus funcionários. A partir de 3 pessoas, sua empresa já pode ter um plano. Unimed. Cuidar de você e da sua empresa. Esse é o plano. Muito bem, então, retomando o nosso painel aqui com a presença do Dr. Jorge Lisboa Geuser. O Dr. Jorge já dizia antes, no bloco passado, que exercer um cargo eletivo aí, na política, evidentemente não é profissão. No entanto, se a gente lançar os olhos para Brasília, a gente vai ver assim que, ou para a própria Assembleia, mas mais em Brasília, às vezes a gente acaba meio que dando o braço a torcer e acaba vendo casos em que parece que se transformou numa profissão. Como é que o senhor analisa o cenário nacional hoje? O que está acontecendo? Nós temos um novo governo que que passou a ser muito criticado desde o primeiro dia, desde a posse. Aqui não se diz que é a favor ou contra, mas a essa observação já assim de cara, entendeu? Sinceramente, nunca havia presenciado na minha história enquanto jornalista, enquanto cidadão. Mas já se passaram quase 10 meses aí. Como é que o senhor está vendo? Pois olha, Odi, nos destaque alguns pontos assim de... Alguns aspectos a gente até consegue entendê-los plenamente. Outros a gente vê que a discussão esdrúxula, eminentemente ideológica e que se apresenta a discussão para contrariar e não para ajudar. Reparemos, durante 16 anos, um grupo esteve no governo. O Lula durante 8, a Dilma durante quase, mas complementado com o Temer, porque a gente não pode perder de vista que quem elegeu o Temer elegeu a Dilma.
Eu até diria melhor, quem elegeu a Dilma levou o Temer na garupa, porque o Temer era o vice. Eu acho até, abrindo um parênteses, eu acho curioso, isso vale para os prefeitos, vale para os governadores de estado, quando às vezes o sujeito é vice de uma administração, e aí as pessoas discutem se está ou não no governo. Olha, essa discussão, me permitam, é absurda. Ele é governo. Quem é vice numa composição e se elege, e por isso é vice, ele é governo, ele não está apenas apoiando o governo, ele é governo. Então ele tem o ônus e o bônus. Fecha o parênteses. E na esfera federal, a gente ouviu várias vezes, sobretudo quando houve aquela discussão, né, do Temer, a Dilma com impeachment, a discussão de que o Temer... Não, o Temer é do grupo. O Temer era vice de uma composição partidária que chegou ao governo. E essa composição partidária foi derrotada. Então, primeiro dado que a gente tem que compreender, foi derrotada na eleição. Por quem? Pelo Bolsonaro, né? O Bolsonaro se elegeu presidente da República. Claro que a senhora e o senhor farão provavelmente a seguinte indagação, mas o Bolsonaro se elegeu por ser ele, Bolsonaro, por méritos próprios, ou foi uma circunstância que o levou a presidente da República? Eu fico com a segunda hipótese, que ele não se elegeu por ser ele, Bolsonaro, pelo que ele representava. Não, ele se elegeu porque o momento era de desgaste muito grande, os escândalos que surgiram e que hoje se avolumaram e que a nação toda está conhecendo, não só a Petrobras, a Lava Jato aí desnudando situação muito ruim nacional. Então o Bolsonaro, ele conseguiu incorporar a visão e por isso acabou se elegendo, repito, não pelo que ele representava, como cidadão ou como liderança, mas porque quem entendeu que o grupo que estava no comando deveria sair foi com o Bolsonaro. Aí a senhora e o senhor farão a pergunta, não, mas havia outros candidatos, por que não pegaram outros candidatos? O povo, será que essa análise que o Jorge faz está correta? Alguém há de pensar, né? Tio Alckmin, governador de São Paulo, 2 vezes, tinha outros candidatos. Acontece o seguinte, esses outros candidatos já estavam no exercício de governos, já tinham participado e já tinham até se aliado entre eles em oportunidades anteriores. E aí, então, o eleitor pensou, não, vamos mudar. Vamos ter um outro momento e vamos eleger alguém que não tem compromisso com essa política que hoje as pessoas dizem, a velha política, que não tem compromisso. E aí, então, se elegeu o Bolsonaro. Muito bem. Em se elegendo o novo presidente da República, é natural que ele foi eleito para as reformas que o país precisa. Aí é que está. E a análise que surgiu, a conclusão a que todos nós chegamos depois da eleição dele, porque justiça seja feita. Ninguém imaginava que o país estivesse na situação em que está. Porque, repare, o país está quebrado, os estados, não só o estado do Rio Grande do Sul, reparem o Rio de Janeiro, reparem em Minas Gerais, os estados estão quebrados, quer dizer, as dificuldades são imensas hoje para fazer essa chamada reconstrução nacional. E aí, vejam, se nós partimos por uma reconstrução nacional, é absolutamente normal que haja resistência aqui, resistência ali, sobretudo por aqueles que comandaram o país até há pouco tempo. Porque eu lembro de um determinado partido que quando elegia o governador, eu não estou aqui fazendo apologia de partido nenhum, quem me conhece sabe disso, eu sou franco naquilo que eu tenho que dizer, não posso ficar em cima do muro, né? Em cima do muro é perigoso, dá uma ventania a gente cai e pode se quebrar. Então reparem, o que acontece? Vejam, se o país está quebrado e se houve então o desejo de mudar para reconstruir, então é natural que a gente comece a pensar, o presidente que foi eleito para fazer aquilo
que os outros não fizeram. Claro. Então vejam, aí surgiram as reformas. Eu até estou entendendo já há algum tempo que nós estamos na seguinte situação. Esse governo federal é o único que não pode errar. Alguém dirá, pô, não pode errar. Sim, porque em errando a gente corre um risco muito grande. Risco muito grande, não precisa ser sociólogo, não precisa ser filósofo, qualquer um do povo sabe o que eu estou dizendo. Então, a estrutura hoje de reconstrução, ela naturalmente é demorada. É demorada e é dolorida, especialmente, porque atinge determinadas camadas que, num certo momento, tinham a outra vivência e que vão ter que repensar a sua própria trajetória. E o país, hoje, ele está nessa situação como os estados. O presidente Bolsonaro, e agora pegando a questão pontual, ele não estava, vejam bem, é diferente daquele líder, né, que está buscando eleição e que até acredita que vai se eleger. Não é que ele não acreditasse, mas ele não estava preparado, na minha visão, para obter a vitória que acabou obtendo. Por que eu digo isso? Porque, reparem, é normal, o presidente que se elege já tem o seu ministério. E vejam que no atual presidente da República, no atual governo da República, digo melhor, vários ministros já entraram e já deixaram os postos em outras áreas também, mas isso não compromete a visão da reconstrução do país. Eu até diria, a reconstrução leva ao natural certos dissabores aqui e ali e acolá. Até de pessoas que estavam no primeiro momento com a ideia da reconstrução, daqui a pouco começam a pensar, bom, mas não é esse o caminho. Eu tenho dito hoje, tenho escrito, que vejam bem, a oposição, ela é essencial ao regime democrático. Em momento algum eu pregaria que precisamos ter um governo, até eu vejo essa discussão esquerda-direita, eu não gosto da discussão, lhes confesso. Eu prefiro uma discussão sobre competência e honestidade. O sujeito é competente para o cargo ou é incompetente? Se o sujeito é incompetente, eu não posso esperar nada dele, porque ele não vai oferecer nada. E se não for sério, ele vai meter a mão no cofre, né? Então, a grande discussão que eu penso na área da gestão pública é saber se quem se propõe a ser exercendo determinado cargo, ele é sério e competente ou competente e sério. Isso é fundamental. Mas vejam, a oposição é essencial. Mas a oposição que eu penso que a gente precisa ter, e sobretudo numa época de extremas dificuldades, de crise que ninguém nega, porque vejam, havia um partido lá atrás que dizia assim, herança maldita. Herança maldita, o presidente Bolsonaro assumiu agora a herança maldita, porque ninguém vai dizer que foi ele que gerou 13 milhões de desempregados, que foi ele que teve essa quebradeira, que foi ele que produziu a roubalheira que todos nós conhecemos. É claro que não. Isso veio de lá atrás, lá de trás veio. Então, vejam, a oposição, a meu juízo, notadamente numa época de desafio como a que estamos vivendo, a ela se reserva, e eu não tenho desfrutado do privilégio de sentir isso, a ela se reserva uma missão extremamente importante. Se contrapor, pode se contrapor, mas se contrapor com proposta, não com discurso. Aí, vejam, época de crise, a gente precisa unificar as forças, dar as mãos, unir. Eu sei que alguém ia dizer, mas o Jorge está sendo ingênuo, pensa que a oposição vai acabar. Não, eu não quero que a oposição acabe, eu quero que a oposição exista. Ela é imprescindível, mas a oposição que possa dizer, eu não quero o mal do meu país, eu quero o bem do meu país. E como eu quero o bem do meu país, não significa que eu vá concordar com aquilo que o presidente está apresentando. Eu posso discordar, mas mostrar, me contrapor. Por exemplo, vou pegar um dado, a reforma da Previdência.
A reforma da Previdência, essa reforma está aí, é óbvio que não era aquilo que lá atrás eu escrevi várias vezes a respeito, até porque eu fui agente da Previdência quando menino, isso faz dias, né? Eu fui agente do IAPI. Vejam, então eu conheço esse assunto. Agora, a partir do momento que se diz e que foram dados apresentados, que está quebrada, a Previdência está quebrada, então precisa realizar alguma coisa. Então, eu vejo que quem discorda, e repito, não é essa reforma que eu gostaria. Vejam, com relação à idade natural, nós duramos mais tempo, graças a Deus, vivemos mais. Então é natural que ninguém se aposente com 40 anos, 45 anos, né? Mas é preciso de determinadas garantias. Agora, se está quebrada, a reforma que veio aí, eu não digo que seja a ideal, mas era possível. E aí eu queria ver da oposição, aí é que está, daqueles que também exercitam mandatos, que apresentasse um contraponto. Dizer, não, o caminho não é esse. O caminho que para ser adotado é esse ou outro. Aí nós da sociedade estaríamos discutindo e quem sabe até aplaudindo. Por que não? É isso que eu quero. Isso vale para tudo. A reforma tributária, a reforma política, para todas as reformas, né, que vão surgir ainda. Eu citei apenas um exemplo, en passant, né? Apenas isso. Então o que eu penso é a dificuldade que o presidente enfrenta é de quem está na batalha da reconstrução. Comete alguns equívocos? Sim. Da maneira como se expressa, né? Não raramente. Por exemplo, ontem a imprensa noticia né, que um cidadão chegou perto do presidente e disse, olha, eu preciso do seu apoio, e deu o partido do presidente, PSL. Diz ele, nem me fala em PSL. Ele, né? não contas comigo. Quer dizer, são coisas assim, e com relação aos filhos que se manifestam, e essas coisas realmente precisavam estar mais afinadas, eu não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. Agora, é um governo instalado para reconstrução, para refazer a trajetória do país, para que nós possamos ter os nossos irmãos com emprego. Emprego não se arruma com discurso, não se arruma nem com a reforma, que essa ou aquela, às vezes por equívoco eu vejo, se a reforma X for aprovada, nós vamos ter X empregos. Não é bem assim. Quem gera emprego é iniciativa privada. O que os governos precisam, todos eles, nas 3 esferas, lá em cima, o Estado e municípios, precisam desinchar as máquinas administrativas. Isso é essencial. O que significa isso? Com menos recursos tirados da população, vale dizer, menos impostos, possam fazer com que haja resposta à ansiedade da população na realização da missão que efetivamente cabe aos entes federados. Isso é imprescindível. Então, há muita coisa a ser feita e vamos torcer para que dê certo. Torcer contra é torcer contra o país. Muito bem, esse ontem que o Dr. Jorge se referiu, o nosso programa está sendo gravado, foi no último dia 8 deste mês aí, até porque eu estou fazendo a observação, porque começa a surgir aí uma crise entre o partido do presidente, que não se sabe quando o programa vai ao ar, se o presidente vai estar no seu partido ainda. Que é o PSL. Essas já tem situações já de outro partido. São delicadas e impróprias para quem quer unificar e governar. Então tem que haver um repensar desse encaminhamento com relação a isso aí, no campo político, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. Daqui a pouco ele mesmo disse, poderá não estar no partido, e aí é uma discussão hoje. A reforma partidária, sim, ele tá em há mais de 15 anos eu discuto isso, Reforma partidária não feita pelo Congresso, mas pelo povo, Assembleia Constituinte exclusiva para oferecê-la. A reforma partidária é essencial. Hoje nós temos uma montanha de partidos de aluguel.
Muito bem, vamos ao nosso último intervalo do programa de hoje, que recebe com muito prazer aqui o Dr. Jorge Lisboa Gueuser. Já voltamos. Como você cuida de quem cuida da sua empresa? Enquanto você cuida do futuro da sua empresa, a Unimed zela pela saúde dos seus funcionários. A partir de 3 pessoas, sua empresa já pode ter um plano. Unimed. Cuidar de você e da sua empresa. Esse é o plano. Muito bem, nós estamos de volta aqui com o nosso painel de hoje em nome de Unimed. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Dr. Jorge Lisboa Gueuser, que concorreu a vice-prefeito, que foi vereador, né, que está num partido, está no MDB, né? Ainda estou. Ainda está? Sim. Pode ser que não. Sim, vários amigos. Mas tem participado? Não tenho participado. Não tenho participado. Em outras palavras, já foi mais atuante? Sim, eu fui presidente do partido, fui líder de bancada, né? E hoje, já de algum tempo, não. Acompanho, quer dizer, sei pela imprensa, pelos amigos, grandes amigos, que fazem a política partidária dentro do partido, né, grandes amigos, valorosos amigos, então conheço a realidade. E o senhor, conhecendo a realidade, o senhor não vai desconhecer que, mesmo estando há 1 ano do pleito sucessório municipal, as coisas começam a entrar em aquecimento, né, partindo para ebulição mesmo, né? As pessoas... Os candidatos a candidatos já estão se conversando, os partidos estão falando, o pessoal está botando as manquinhas de fora já faz horas, né? Como é que o senhor vê aí, por exemplo, o prefeito Luiz Francisco Schmidt, a última vez que ele esteve aqui, ele via, no entender dele, 13 ou 14 nomes, né? Assim, que gostariam de concorrer à cadeira que ele ocupa. O Dr. Marco Antônio Gaibes esteve há poucos dias aqui, e ele disse que não ia participar, ia ficar com o observador e tal, aí eu prensei um pouquinho mais e tal, e aí ele disse, olha, eu vejo hoje, se dependesse dele, 3 nomes aí, acabou citando 3 nomes de partidos diferentes, né, que estão nesse grupo todo, né? Como é que o senhor vê a distância, né, esses primeiros movimentos com relação à sucessão do ano que vem? Há uma realidade prevista para 2020 diferente daquela realidade da última eleição. O fato de não poder haver coligação para a eleição a vereador vai levar a uma discussão no interior de cada partido, eu diria na discussão intramuros de cada partido, em buscar se afirmar até para conseguir fazer uma bancada na Câmara. Porque aí tu me perguntarias, provavelmente, mas o que tem que ver com o Executivo e o Legislativo? Não, tem a ver muito, porque os partidos precisam ter representação na Câmara de Vereadores, precisam fazer bancada. E não havendo coligação, porque quando dá coligação, sim, se juntavam 3, 4, 5 partidos, e aí todos faziam seus votos, via os mais votados, via primeiro quantos daquela coligação, quantas cadeiras foram obtidas, via quem foi mais votado e sabia que aqueles iam assumir. Agora não pode mais, os vereadores vão ter que concorrer, a legislação é nesse sentido. Aliás, por falar em reeleição, né,
já que nós estamos abordando o problema dos vereadores e que então não pode fazer coligação, então alguns se reelegiam com mais facilidade em função da coligação, eu quero dizer que eu sou contrário, ao longo da vida, à reeleição em todos os níveis para o Executivo. Para o Executivo. Vereador, deputado pode se eleger na medida em que o povo entende que o serviço prestado é valioso, pode se eleger tantas vezes quantas forem possíveis. Para o Executivo, não. Em 97, quando surgiu para a presidência da República a possibilidade, e que aí o Fernando Henrique Cardoso conseguiu a sua reeleição, naquele momento havia um entendimento e a gente viu que a causa era nobre. Por quê? Porque ia permitir que alguém competente, no exercício de mandato como prefeito, ou de mandato como governador, ou presidente da República, pudesse ofertar mais 4 anos de serviço à população. Com o passar do tempo, a gente viu que não é bem assim, que a maldita reeleição, e não saudável reeleição, ela tem permitido, não raramente, que aquele que se elege já fique trabalhando para a sua reeleição. Então, o seu mandato de 4 anos, via de regra, é melhor do que aquele que obtém para mais 4 anos. Então, a reeleição deveria terminar. Mas fizeram o seguinte, como a reforma política não sai, porque há outros interesses em jogo para que não saia, e aí nós temos essa confusão partidária, 28 partidos hoje, 28 partidos têm assento na Câmara Federal. E tem 60, se a senhora e o senhor estão em pé, por favor, sentem. Há 60 pedidos tramitando no Tribunal Superior Eleitoral. E aí a gente faz a seguinte pergunta, será que nós temos ideologicamente ou pensamento filosófico diferente para ter a acomodação de 28 pensamentos de grupos que pensam diferente em termos de gestão pública? Claro que não. Então a reforma política que não sai e penso que não vai sair, e há mais de 15 anos eu discuto isso, que ela deveria sair não ofertada pela Câmara nem pelo Senado, mas ofertada pelo povo, elaborada pelo povo, via Assembleia Constituinte exclusiva, e não saiu, e penso que não sairá, ela faria o que nós tivéssemos 5 partidos. Terminava com isso aí, diz, olha, não vai coligar. Eu acho até que onde tem segundo turno, por exemplo, municípios com mais de 100 mil eleitores, onde tem segundo turno, não permitir coligação. Por quê? O sujeito vai hoje para a disputa, ele apresenta o seu programa completamente diferente, vejam, daquele programa do vencedor. Aí no dia seguinte ele já está incorporado. Por quê? Porque recebeu o ministério, recebeu uma secretaria, recebeu qualquer favor. Então, essa política tem que acabar. Nós temos que buscar que o eleitor possa acreditar naqueles que se propõem a exercer o mandato. Em Erechim, vindo então para a questão pontual, é natural que os partidos comecem a se movimentar. Cada um tem a sua liderança e possa dizer, olha, nós estamos com o candidato, não, o fulano, o outro partido cicrano e por aí afora, e que possa sentar para estabelecer coligação. O Luiz Schmidt, o atual prefeito, pegou, eu não tenho nenhuma dúvida, aliás, isso eu disse a ele numa ocasião, logo depois da eleição, o pior período, sem dúvida, para administrar qualquer município. Como o governador agora, como o Sartori ontem, pior período para administrar o Estado. Por quê? Porque se foi aquela possibilidade de correr a Brasília e trazer recursos. Eu até um dia desse, na TV Pampa, o ex-governador Germano Rigoto falava em reforma tributária e eu participei, então dizendo, olha, quando fala em reforma tributária me dá uma tremedeira, porque se o país está quebrado eu vou acreditar que vão reduzir a carga tributária? Eu seria muito ingênuo. Se há dificuldades com as contas em nível federal,
Então, é natural que a reforma tributária, hoje, ela me deixa intranquilo, me deixa inseguro, porque eu fico imaginando que, em sendo implantada, vai ser para aumentar o tributo e não para diminuir o tributo. Tanto que hoje se diz assim, reforma tributária para simplificar. Sim, temos 59 tipos de tributos. Simplificar, sim, mas, sobretudo, reduzir. Quer dizer, então a administração de todos os municípios, do Estado, enfrentam elas todas dificuldades imensas, porque de Brasília não vem nada. Eu até, em tom figurado, desculpem, eu tenho dito que realizam há muitos anos procissão a Brasília. Prefeitos, governadores, é uma procissão. Vão com o Pires na mão para trazer alguma coisa. Agora vão com o Pires, nem o Pires volta. Agora que eu digo, já de alguns anos, nem o Pires volta. Por quê? Porque se não há recursos lá, vai estender recursos para o município, vai estender recursos para o Estado, então fica essa gritaria. Mas a eleição vem aí, a eleição em 2020, para eleger vereadores e eleger prefeitos e vice-prefeitos. Então é natural, viu, Odi, que muitos partidos, ou quase todos, se não todos, já estejam se mobilizando para ver. Eu penso que, pensando em Erechim, que é o que nos interessa. Afinal, tu, eu, a senhora e o senhor, não vivemos da política, vivemos do nosso trabalho, no dia a dia. Então nós queremos o melhor para Erechim, seja prefeito esse ou seja prefeito aquele, seja do partido X, do partido Y, nós queremos o melhor, queremos o desenvolvimento de Erechim. Então o que eu penso é que os partidos deveriam, cada partido, essa tem uma sugestão, desculpem a ousadia de fazê-la. Cada partido, antes de sentar com outro partido, cada um elabore um pré-programa de administração. Esse pré-programa se preocupe com todas as vertentes que compõem a administração pública municipal, desde a área da saúde, educação, habitação, impostos, todas as áreas. E aí tenha um pré-programa, cada partido, desculpem, mas é a sugestão que eu faço, elabora um pré-programa, reúne técnicos ligados ao partido ou não ligados ao partido e elabora o programa. E aí, cada um vai sentar para saber qual o partido que afina com aquilo que o partido que pretende lançar o candidato a prefeito já elaborou. E discussão, então, seria em torno de um programa partidário e não de um nome. Claro que alguém dirá, mas a gente elege... Sim, a gente elege um nome, é claro, mas precisa que haja um compromisso com a população. Então, programa é essencial. Vale dizer, o MDB, o antigo PMDB, hoje MDB, elabora o programa. O PSDB, os demais, o PT, elaboram um pré-programa de administração e vai discutir em torno de pré-programa, de saber no que a gente afina e aí poder compor e chegar à conclusão. Não, o candidato para implantar esse programa é o fulano, é ele, e aí se lança a candidatura. Então a discussão, não raramente, ela se fixa em torno de nome. É como aquela discussão sobre as emendas parlamentares, que isso aí é uma coisa que tem que eliminar. Bom, mas sobre as emendas parlamentares, então dizer assim, não, mas precisamos ter força, tem que ter o fulano, o cicrano, o beltrano. Não, nós temos que ter programa de ação e capacidade para implantar o programa. Isso é essencial. É assim que a gente pode caminhar, é assim que a gente pode construir novos tempos, que é aquilo que a senhora e o senhor e todos nós queremos. Nós temos 2 minutos e meio ainda. O presidente Lula, que se encontra preso, ele chegou a um ponto onde me parece que ele tem direito ao semiaberto. Ao semiaberto. Tá. Se o senhor fosse o advogado dele, né, o que está acontecendo? O presidente não quer sair, ele quer ser absolvido de tudo, ele quer sair. Como é que fica quem defende ele e o que o presidente quer? Se eu fosse presidente, não, se eu fosse advogado dele, eu já estava com ele na rua ontem.
Eu não deixava para amanhã. Teses de juristas dizendo que ele é obrigado a atender mas há um detalhe hoje. O advogado não substitui a vontade do cliente. Sim. O advogado conversa com o cliente, troca ideias com o cliente, expõe o seu plano de ação para dizer isso aí. Agora, não acredito que os advogados do presidente tenham sugerido isso. É que o presidente vive política 24 horas por dia. E essa é uma jogada política, exclusivamente política, em que ele procura gerar credibilidade, depois de condenado em 2 processos, e tem mais processos em andamento, 2 processos a condenação, e que aí vem aquela possibilidade da delação e tal, que o Supremo está discutindo, que caberia um outro programa. Bom, mas aí vejam, por favor, o presidente está pensando sob o prisma político. E por que o presidente pensa assim? Porque ele é político, essencialmente político, ao longo da vida dele, desde o sindicato, lá no ABC, depois como deputado, como presidente, sempre pensou, sobretudo, no campo político. No campo político, uma jogada bonita, porque o cidadão lá diz assim, está vendo? O presidente realmente diz que ele é inocente, só sai de lá absolvido, senão não sai. Agora, há um detalhe, o sujeito é condenado por regime fechado, depois um sexto da pena ele tem direito a ir para o semiaberto, que ele pode sair de dia e dormir à noite no local. Ou depois, mais tarde, mais um sexto, ele vai para o regime aberto. São 3 regimes prisionais. Ele agora diz assim, eu não vou sair. Seguramente o juiz das execuções, lá de Curitiba, o juiz da vara das execuções, vai determinar, eu não ouvi isso e não vi em lugar nenhum, mas estou dizendo sob o prisma jurídico, vai determinar que ele seja removido para um presídio. Para um presídio. Porque hoje ele está na Polícia Federal lá, e a Polícia Federal não é presídio. Ok. Doutor Jorge, muito obrigado pela entrevista de hoje. Continue dando a sua contribuição, escrevendo para os jornais lá de Porto Alegre, enfim, atendendo aos convites nossos aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado, Lodi. Estarei sempre à disposição. E a todos aí de casa também, muito obrigado, boa noite e até uma próxima.